Olá, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia neste momento em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar, irmão, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, em nome de Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estudar a Tua Palavra, para meditar nela. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, e conceda-nos graça para que neste momento nós possamos ser dirigidos pelo Seu Espírito para entender a verdade da Tua Palavra, ao mesmo tempo que abras o nosso coração para a verdade e apliques, nos edifiques, nos dirijas, consoles, e o Teu nome seja glorificado nesses dias difíceis, Pai, que nós estamos vivendo. Nós sejamos consolados, sejamos dirigidos pelo Teu Espírito na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu não quero fazer a exposição desse texto, não é? Mas como também não fiz a exposição pela manhã, mas eu estou, como também fiz pela manhã, começando com o texto das Escrituras, extraindo deles já algum princípio que tem a ver com o assunto que eu vou falar, não é? Em relação a esse texto, a palavra de Deus está aqui falando esse princípio que eu quero tomar, meus irmãos, de um homem que a Bíblia chama de louco, que o Senhor Jesus Cristo chamou de louco, é uma parábola que Jesus contou, de um homem que, porque estava com muitos bens, com muitas riquezas que tinha conseguido, não é? E tinha angariado ali, como diz a palavra de Deus, no versículo 16, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, ele conseguiu muita produção, e ele diz: o que eu vou fazer, não é? Vou derrubar meus celeiros, vou edificar maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. E Deus então lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Este homem é o tipo de homem que planeja o futuro, que pensa no futuro sem levar em conta Deus. Esse é o princípio que eu gostaria de tomar desse texto aqui, irmãos, que é o princípio, vamos dizer assim, mais essencial do texto que nós podemos extrair, que a palavra de Deus ela vai mostrar que esse é um grave erro, né, que o ser humano pode cometer, é quando ele planeja o futuro, é quando ele pensa no futuro em alguma medida, quando ele pensa no futuro, vamos colocar assim de uma maneira mais geral, sem levar em consideração a Deus, né? E é sobre esse assunto que eu quero então tratar com os irmãos no segundo texto da nossa série sobre o cristão e a pandemia. E o tema do meu texto, desse segundo texto, é o esperançoso realista. É bem interessante nós pensarmos nisso, que o cristão é aquele que pensa no futuro de uma maneira apropriada, né? Mesmo diante de uma pandemia. Isso é muito importante nós pensarmos no futuro em termos assim do que está acontecendo hoje, né? Do que acontece no mundo, com as dores, com as tragédias, com as pandemias, com as doenças, com as guerras, com as fomes e com a própria morte, não é? Que acontece, que nós sabemos que nós vamos morrer. Como é que nós devemos olhar para o futuro? E a questão agora da pandemia, ela está também nos fazendo pensar assim. Este homem aqui da parábola do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo contou, ele era um louco
ele era um homem que só vivia para esse mundo, ele era um homem que só vivia, ele era um avarento, ele só pensava nas suas riquezas, ele não pensava no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz no versículo 15: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lá no finalzinho, ele diz no versículo 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, esse homem só pensava nessa vida, só pensava no dinheiro, só pensava nos bens, mas não pensava na eternidade, não pensava no futuro, enfim, levando em consideração realmente Deus. E a Bíblia aqui o chama de louco. Nós podemos pensar então, com relação a essa pandemia, essa ideia também vem no sentido de que, como nós vemos o futuro, nós somos otimistas, nós somos pessimistas, não é? Geralmente as pessoas elas colocam nesses termos: você é otimista, você é pessimista. Nesse meu pequeno texto eu quero propor, meus irmãos, e creio que esse é um ensino bem claro nas Sagradas Escrituras, que o cristão ele é um esperançoso otimista. Ele tem uma esperança fundamentada em Deus, na palavra. Ele é o único, na verdade, do mundo inteiro, de toda a humanidade. O cristão é o único que leva em consideração a Deus quando ele pensa no futuro, quando ele pensa na realidade da morte, quando ele pensa na realidade de coisas como essa que estão acontecendo, pandemia, sofrimentos, dores, enfim, ele tem uma esperança, ele é um esperançoso otimista, ele não é nem um pessimista, nem um esperançoso, ele não é nem pessimista, né? E nem um otimista inocente, ou um esperançoso, digamos assim, inocente, mas ele é um esperançoso otimista. É sobre isso que eu quero falar e mostrar que, na verdade, isso tem a ver com o fato de que o cristão, como eu disse há pouquinho, é o único que realmente leva em conta Deus. Diferente deste homem da parábola, que fazia os seus planos, mas vivia só para esse mundo e não levava em conta Deus. E a Bíblia o chama de louco. Louco porque, evidentemente, ele não vive de acordo com a realidade. Eu vou ler o texto, irmãos. O texto eu coloquei novamente no grupo. Os irmãos podem acompanhar. Republiquei, já tinha publicado há alguns dias. Os irmãos podem acompanhar agora no grupo que eu publiquei. E também, se quiserem, desejarem, pode apenas ouvir. E nós vamos então meditando nesse assunto importantíssimo. O nosso propósito é, com essa breve série de reflexões, pequenos textos reflexivos, né, é mostrar aos irmãos como o cristão, quando ele está, né, andando em obediência, quando ele está realmente assumindo um papel genuinamente cristão, quando ele está vivendo uma vida genuinamente cristã, então, como se espera, né, daquele que confessa o cristianismo, daquele que é um cristão professo, ele vai reagir de uma determinada maneira em relação a esta pandemia. Nós já vimos pela manhã que ele vai confiar no Deus do decreto e ele vai então esperar nele, não reclamar, mas descansar nele e andar confiantemente no Senhor, porque ele sabe que Deus está organizando tudo para um propósito bom, ainda que ele não tente compreender todas as coisas, mas ele se assenta em algumas verdades, e nessas verdades ele já compreende sim o suficiente para ele andar hoje em fé, em paz, em alegria, em esperança, né, em contentamento no Senhor. E nós vamos então agora avançar um pouquinho mais esse assunto, tratando agora desse cristão como um esperançoso realista, né? Na verdade, esse é o tema, né? Que ele é um esperançoso realista, ou podemos também chamá-lo de esperançoso otimista, né? Mas aqui no texto eu vou colocar esperançoso realista, porque a minha ênfase aqui é realmente mostrar que ele está vivendo de acordo com a realidade. Vamos ler então o texto, irmãos. No texto eu coloco assim: o cristão não se surpreende com o sofrimento, nem idealiza um presente mundo sem dores. Ele sabe que onde há pecado, há males, e que negar isso é como beber das águas sem crer na fonte, ou comer do fruto desconsiderando a árvore. O cristão é realista. Ele vê a pandemia e não diz que é incompatível, mas muito natural no mundo de pecadores. Vamos pegar aqui o texto e vamos destrinchar um pouco o texto, tirar aqui os pontos principais para que nós possamos entender, irmãos, para que fique mais claro a compreensão de meus irmãos. E eu acredito que aqui é um ensino
bem claro de todas as escrituras essas questões aqui que eu procurei colocar já nessa introdução. Bom, primeiro, o cristão não se surpreende com o sofrimento. Ele é alguém que não fica surpreso com a pandemia. Ele não fica dizendo assim, isso não poderia acontecer, isso é uma coisa que é incompatível, que não deve acontecer, é absolutamente injusto, se isso existe, por que existe, e há realmente um Deus, isso mostra que não há um Deus, porque se existisse um Deus, não aconteceria essas coisas. Não, o cristão não pensa assim, irmãos, ele não se surpreende. Ele não idealiza um presente mundo sem dores, ele não fica esperando que nesse mundo, no final das contas aqui, nesse mundo em pecado, nessa presente era, as coisas vão melhorar ao ponto de se tornarem perfeitas, os problemas vão sumir, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, vamos superar todas essas coisas. Ele não idealiza um mundo sem dores, irmãos, e sem sofrimentos, né? Ele sabe que onde há pecado, há males, e que negar isso é como beber das águas sem crer na fonte ou comer do fruto desconsiderando a árvore. Ele então não é alguém que se surpreende com o sofrimento e com questões que começam com a pandemia e nem idealiza um mundo sem dores, mas ele sabe que onde há pecado, há males. O cristão ele tem uma consciência. Na verdade, nós podemos dizer então que o cristão é o único que enxerga a realidade das coisas, né? E tem uma consciência de que onde há pecado, há mal. Como a palavra de Deus vai dizer, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus vai mostrar que o pecado é o mal dos males. E onde há pecado, há males. E há pandemias, há dores, há enfermidades, há sofrimentos, há guerras, enfim, todas essas coisas. E o cristão, ele não é alguém que se surpreende com isso, porque ele sabe que onde há pecado, há males. Negar isso é como beber das águas sem crer na fonte, né? Ou como comer do fruto desconsiderando a árvore. Faço aqui uma comparação. Imagine você beber de uma água e dizer, bom, não existe a fonte da água, ou comer do fruto e não acreditar na árvore. Então a mesma coisa é a pessoa viver num mundo onde tem a fonte ali do mal, que é o pecado, onde tem a árvore terrível, que é o pecado, e achar que não vai ter a água perniciosa ou o fruto mortal da morte, da doença, dos problemas, das dificuldades, enfim, né? Isso não podemos negar o óbvio, não podemos negar que onde há a raiz, haverá também ali aquilo que vem da raiz. Onde há árvore, haverá o fruto. Onde há pecado, haverá então os males. Onde há fonte do mal, que é o pecado, haverá evidentemente males. Então ele vê o cristão dessa forma. Portanto, o cristão é o único, observem bem, esse é meu ponto muito importante nesse texto, é o único genuinamente realista. Ele vê o mundo de acordo com a realidade. Ele vê a pandemia e não diz que é incompatível, mas muito natural no mundo de pecadores. É assim que este homem então vê, não é? A pandemia, ele não diz é incompatível, não deveria existir assim, a injustiça da parte de Deus, enfim, ou Deus não existe, o mundo não tem sentido. Não, ele sabe que o mundo é um mundo de pecadores, a humanidade é uma humanidade de pecadores. Consequentemente, ele vê que é muito compatível, sim, mesmo natural, que no mundo de pecadores existam doenças, dores, sofrimentos, pandemias, todas essas coisas. Ele sabe muito bem, então, que isso é completamente compatível. Mas o cristão, porém, então aqui o meu ponto aqui nessa introdução é que o cristão ele é realista. Então ele vê que é o pecado, ele vê que o mundo é mau, ele sabe que o mundo é mau, o mundo é de pecadores e que portanto terá sofrimentos, e ele não idealiza um futuro de um mundo bom, maravilhoso. Ele sabe que esse aqui mesmo não vai ter esse mundo, né, sem sofrimento, porque é um mundo de pecado, né? Mas o cristão não é um realista pessimista. Aqui então eu avanço um pouco mais no pensamento, explicando o seguinte, irmãos, que o cristão ele não é um realista pessimista, e sim um esperançoso
realista. O que seria um realista pessimista? Seria a pessoa que diz assim: o mundo é mau, o mundo é terrível, o mundo tem doenças, o mundo tem guerra, o mundo tem fome, então não há esperança para o mundo, a humanidade é cheia de crimes, a humanidade é má, não há esperança, não há solução. O realista pessimista, que na verdade não é realista de fato, daqui a pouco eu vou explicar, mas ele é aquela pessoa que vê a maldade, percebe que há maldade no mundo, percebe em algum sentido que há perversidade, que há maldade no mundo, percebe que o mundo é mau, que há consequências dessa maldade, percebe então que isso é uma realidade, ele consegue perceber isso, mas ele não vê esperança, ele não vê salvação, ele não acredita que realmente haja uma solução para isso, ele desiste da humanidade, ele se torna totalmente incrédulo quanto à humanidade. Aconteceu há alguns dias um fato muito triste, muito triste mesmo, de um famoso ator, ele se suicidar, e ele, pelo menos até onde eu pude ter informações, ele escreveu alguma coisa mais ou menos assim, ele se pronunciou assim, de que, perdeu a fé na humanidade, ele é aquilo que nós poderíamos colocar exatamente nessa categoria, de que a humanidade não tem jeito, que a humanidade não tem solução. É aquele tipo de, podemos chamar então de um realista pessimista. Isso é muito triste, isso acontece muitas vezes, existem muitas pessoas que estão assim, totalmente sem esperança quanto ao futuro, porque elas percebem que há maldade, elas percebem que há o mal na humanidade, e elas não veem, em algum sentido elas percebem isso, e elas não veem uma solução para isso, irmãos. Isso é muito triste, isso tem acontecido em muitas pessoas, no pensamento, no coração de muitas pessoas. Mas há o Evangelho. Por isso que o Evangelho também, nesse sentido, é a boa notícia, que vem de Deus. O Evangelho é a salvação, o Evangelho é o poder de Deus. E não é assim, irmãos. O cristão não é assim, porque ele sabe, ele é o realista de fato. Na verdade, essa pessoa não é realista, que pensa assim. O cristão, de fato, ele é um realista. Porque ele não é um realista pessimista, e sim aquilo que eu gostaria de chamar de um esperançoso realista, Observemos que um esperançoso inocente não é realista, pois desconsidera a presença do pecado, pondo a sua confiança numa ilusória capacidade humana de resolver seus problemas sem tocar na raiz deles. Aqui eu quero, então, tocar num ponto muitíssimo importante, meus irmãos. Então, o cristão não é nenhum como eu coloquei aqui, um realista pessimista. Daqui a pouco eu vou explicar melhor esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia. Mas ele também não é que eu coloco agora, esperançoso inocente. O que seria um esperançoso inocente? Seria aquele que espera melhoras, mas de uma maneira inocente, ou seja, de uma maneira que ele não consegue realmente enxergar a realidade. Ele está vivendo numa ilusão. Ele espera que os homens, como eu coloco aqui no texto, meus irmãos, ele espera que os homens melhorem e consigam solucionar os seus problemas por si mesmo. Observemos que um esperançoso inocente não é realista, pois desconsidera a presença do pecado. Exatamente, esse otimista inocente ou esperançoso inocente, ele na verdade ele não leva em consideração o pecado. Há muitas pessoas assim, Há muitas pessoas que não levam realmente a sério a raiz de todos os problemas, que é o pecado. Ele acredita que o homem terá a sua solução, que ele põe a sua confiança numa ilusória capacidade humana de resolver seus problemas sem tocar na raiz deles, que é o pecado. Então ele acredita nisso, ele confia no homem, ele confia na capacidade do homem. É esse esperançoso inocente, ou podemos também chamá-lo de otimista inocente. É aquele que tem um otimismo, que tem uma esperança, mas ele confia no homem, ele desconsidera o pecado, ele não vê que realmente tem que tratar da raiz do problema. Não adianta apenas tentar resolver as consequências, do pecado. Não adianta resolver apenas os efeitos do pecado sem tratar do pecado. Esse
esperançoso inocente ou otimista inocente, ele é alguém que desconsidera a raiz do problema. Há muitas pessoas assim também. Então, aquele caso que eu citei do pobre ator, não é? Que se suicidou, que eu coloquei numa categoria de um homem pessimista, não é? Realista, pessimista, está errado também, daqui a pouquinho eu vou explicar isso, mas esse esperançoso inocente ou esse otimista inocente também está errado, por quê? Porque ele não é realista, ele não vê a origem do mal, que é o pecado, ele desconsidera o pecado. Eu colocaria, então, inclusive nesta categoria, este homem da parábola, né, em que ele vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele confia em si e ele desconsidera o pecado, ele desconsidera que ele vive para este mundo, que ele não leva em consideração a Deus, que ele não crê em Deus, que ele não põe Deus em consideração ali, que ele é um homem idólatra, avarento, mas ele não leva em consideração isso. Ele pensa que ele vai melhorar, que ele vai conseguir muitas coisas, ele está muito otimista. É um otimista inocente, é um otimista cego, é um otimista que não vê a realidade do pecado, que desconsidera Deus. Isso é terrível, meus irmãos. O cristão não é assim. O cristão não é alguém que desconsidera o pecado e que acredita no homem, que acredita que o homem pode solucionar os seus próprios problemas. Ele sabe que o homem é mau, que o homem é totalmente depravado, que o homem está em pecado e que dele brota todos os males, e que essa é a raiz, o pecado que está no homem, no coração, e ele não pode então resolver os seus problemas. E eu volto a falar então do realista pessimista. O realista pessimista, que eu falei ainda há pouquinho, eu vou tratar agora, mas ainda, veja, e esse é o ponto aqui que eu gostaria de enfatizar aos meus irmãos, é que o esperançoso realista, o otimista, né? O esperançoso inocente, o otimista inocente, essa pessoa, ela não é realista, observem bem. O otimista inocente ou o esperançoso inocente, que é aquele que espera uma solução meramente humana e que desconsidera o pecado, essa pessoa não é realista. Ela não vê a realidade, porque ela desconsidera a raiz do problema, que é o pecado. Mas o que dizer do outro tipo, que é o realista pessimista, que eu coloquei, por exemplo, esse ator que se suicidou e tantas pessoas, né, que estão assim no mundo, de sem esperança, realmente algumas até pensando em tirar a própria vida. E se esse é o caso de alguém que está me ouvindo, eu quero lhe trazer esperança, meu amigo. Não, você não está sendo realista, não é assim. Há esperança sim, a esperança é Cristo Jesus. Mas há muitas pessoas que elas estão nessa situação, naquela categoria que nós poderíamos então chamá-la de realista pessimista, que de fato não é realista. Bom, eles enxergam parte da realidade, talvez até melhores do que os outros. Eles enxergam que há problema no homem, eles enxergam que há maldade, eles enxergam que há um mal no homem, em algum sentido. Eles enxergam as consequências disso, mas eles não enxergam a esperança. O realista pessimista, como eu coloco aqui no texto, também não é realista de fato, pois não leva em conta a criação, a providência e a redenção do pecado em Cristo, nosso Senhor e Salvador. O realista pessimista, de fato, não é realista, porque ele só vê o problema. Em parte, também não vê totalmente, não, mas em algum sentido ele vê o problema. Ele vê que o mundo é mau, ele percebe que há maldade humana, ele percebe as consequências disso e ele se torna extremamente pessimista, sem esperança nenhuma. Ele diz: a humanidade não tem jeito. Mas a questão é essa, é que ele esquece daquilo que está em Jonas, e que é a mensagem de todas as Escrituras. Qual é? A salvação vem do Senhor. Esse pessimista, esse homem realista, pessimista, na verdade não é realista de fato, porque ele não leva em consideração Deus, que Deus é o Criador, que Deus tem cuidado da criação e que Deus resolveu soberanamente redimir o homem no seu pecado através do seu Filho Jesus, que ele deu Cristo para que Cristo viesse e morresse pelos pecados dos eleitos e os salvasse. Então este homem, ele também não é realista. Então observe, aquele esperançoso
inocente, aquele, ou podemos chamá-lo também do otimista inocente, que não leva em consideração o pecado, não é realista. Por quê? Porque ele confia no homem e ele não vê a maldade que está na raiz do homem, no coração do homem, que é o próprio pecado e que é a raiz de todos os males. Ele não vê isso. Mas esse pessimista realista, ou esse realista pessimista, que apenas vê a maldade, não confia em Deus, não vê a Deus como Criador, Provedor e a redenção que é Cristo Jesus, também não é realista de fato. Também ele não vê a realidade. Então, no primeiro caso, ele nega a maldade no homem, ou vamos dizer assim, a doença gravíssima espiritual no homem, em que o homem está morto de delito de pecados e que não pode se salvar, que é aquele esperançoso, né? Inocente. Ele está, então, fora da realidade. Mas esse segundo caso também não vê, apenas vê algo da maldade do homem, mas não vê a esperança que há em Deus, que não vê a salvação que há em Deus. Então, também esse segundo caso não é realista. O único realista, de fato, meus irmãos, a única pessoa que realmente vê a realidade, quem é? E que, então, pensa no futuro e tem esperança quanto ao futuro, de acordo com essa realidade, quem é? É o cristão. O cristão é diferente, como eu coloco aqui no texto. Ele espera de forma realista. Então ele olha para o futuro, ele espera de forma realista, pois não confia nos homens que não podem salvar, mas em Deus, de onde vem a salvação. Esta é a realidade. Assim, o cristão, ele é um otimista, realista, podemos também chamar assim, ou como eu coloco aqui, um esperançoso realista, né? Esse cristão, meus irmãos, ele é diferente do primeiro grupo, que não leva em consideração o pecado, portanto não é realista, nem do segundo grupo, que não leva em consideração a salvação, mas ele é o quê? Ele é alguém que vê a maldade, é realista nisso, que vê a maldade, vê que o homem está perdido, mas vê que há um Deus Criador, há um Deus Provedor, há um Deus Redentor. Portanto, o cristão é o único realista que não espera nos homens, como o primeiro caso do inocente, nem perde toda a esperança porque não vê bondade nenhuma nos homens, como é o segundo caso, mas ele vê a esperança, ele sabe que o homem é mau, mas ele vê a esperança no Senhor, ele espera no Senhor, ele olha para Cristo, ele já confiou em Cristo, ele já foi salvo em Cristo, ele sabe que o mundo foi criado por Deus, ele sabe que Deus está cuidando da sua criação, e ele sabe que Deus redimiu a humanidade em Cristo e que vai trazer o que, irmãos? Um novo céu e uma nova terra. Vai restaurar esse mundo mau. Portanto, o cristão é o único, de fato, realista. Vou repetir aqui o texto, né? O cristão é diferente, ele espera de forma realista, pois não confia nos homens que não podem salvar, mas em Deus, de onde vem a salvação. Esta é a realidade. Assim, meus irmãos, nós concluímos que o cristão de fato é o único realista e, portanto, eu o estou chamando aqui neste meu texto de o esperançoso realista. E assim que ele vê a questão da pandemia. Ele não se assusta, ele sabe que é um mundo mau de pecado, mas ele vê isso, não se assusta, mas também não se desanima, né? Ele também nem se assusta, meus irmãos amados, como eu coloco aqui no início do texto, o cristão não se surpreende e nem também idealiza, né, um mundo mau, um mundo, melhor dizendo, bom. Ele sabe que é uma realidade que a pandemia aconteça, não é incompatível, é absolutamente natural dentro de um mundo de pecado. Mas o que ele vai fazer agora? Como é que ele vai enxergar o futuro? Como é que ele vai encarar essa presente situação e como ele vai agir em relação ao futuro? Bom, eu concluo meu texto da seguinte forma, irmãos, e aqui é uma exortação também, e além de uma constatação, é também uma exortação. O cristão é um esperançoso realista. Ele não se surpreende com a pandemia. Não, ele sabe que faz parte de um mundo mau, de pecado, ter uma coisa como essa. O salário do pecado é a morte, e a doença existe no mundo e todas essas coisas por causa exatamente do pecado. Ele não se surpreende com a pandemia, nem se assusta com ela, pois sabe que do pecado vem a morte. Mas ele também sabe que a salvação vem do Senhor. Assim, irmãos, ele vê com realidade. Não se assusta, não se surpreende,
não surpreende nem se assusta, porque sabe que no mundo de pecado haverá pandemia, mas também não perde a esperança e não se desanima totalmente e volta atrás. Não, muito ao contrário, ele sabe também que do pecado vem sua morte, mas a salvação vem do Senhor. Ele sabe que há esperança sim, então ele não se desespera, ele não se surpreende, mas ele não se assusta. Ele sabe que isso é realidade, mas ele também não se desespera. Ele espera quem? O que ele espera quanto ao futuro? Ele espera no Senhor. Então eu coloco assim, irmãos, no meu texto, assim, ele sabe que a salvação é do Senhor, portanto, para o Senhor ele olha, nele ele espera, nele confia, nele descansa, nele caminha. É assim, meus irmãos. Ele olha para Cristo, ele olha para a cruz, ele olha para a redenção, ele olha para a promessa de um novo céu, de uma nova terra. Ele sabe que tudo está concorrendo, né, como eu falei também pela manhã, várias vezes, para o seu bem. Ele então caminha nessa esperança, espera, confia, descansa, caminha nessa esperança no Senhor, olhando para o Senhor. Tal esperança, e aqui eu concluo, não o decepcionará, porque é genuinamente realista. Esse é o realista. Ele vê a realidade do pecado e do mal, mas vê a salvação que vem do Senhor. Portanto, essa esperança de maneira nenhuma o decepcionará, o frustrará, porque ele é genuinamente realista. Por quê? Porque ele depende do Criador, do Provedor, do Redentor, o Senhor. Amém. Então, irmãos, diferente desse homem da parábola de Lucas capítulo 12, que desconsiderava o pecado e que idealizava o futuro sem Deus, vivia para as riquezas e que ia morrer e que ia perder toda a esperança, diferente desse, podemos chamá-lo então de um otimista, inocente não no sentido que ele não tem pecado, mas no sentido em que ele desconsidera o pecado e a maldade, não percebe, porque não quer saber mesmo da maldade, do mal, do pecado, e desconsidera totalmente Deus, não pensa em Deus. O cristão não é assim. O cristão, ele sabe que o mundo é mau, ele sabe que há pecado, e ele pensa no futuro descansando em Deus, na salvação que há em Cristo Jesus nosso Senhor. O cristão também não é como o outro caso que eu falei, de um homem realista, pessimista, que na verdade não é realista. Ele vê sim uma parte da realidade, talvez melhor do que esse outro grupo, mas ele não percebe que há um Salvador, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria aplicar dizendo a você que não é um cristão, você não tem esperança sem Jesus. Essa pandemia está dizendo que há um Deus irado, que há um problema entre a humanidade e Deus e que um dia Deus trará o juízo. A pandemia está informando isso. Eu tenho falado, né? Os irmãos que têm acompanhado sabem, desde o início dessa crise, nos nossos estudos aqui ali eu tenho afirmado isso. Então você tem que saber, não seja um inocente otimista, não seja um esperançoso inocente. Você não tem esperança fora de Jesus. Como Jesus falou aqui, louco, hoje pedirão a tua alma o que tens, o que você tem plantado, para quem você tem vivido. Você tem vivido só para esse mundo? Essa pandemia está mostrando que esse mundo é inseguro, que a morte está aí. Veja, irmãos, veja, amigos, quantos já morreram. Então não se iluda, saia dessa ilusão, busque Cristo, busque a salvação que há unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependa-se, pecador, dos seus pecados. Não se iluda achando que você pode viver sem Cristo, porque o pecado te achará, a morte te achará. Corra para a rocha, corra para a salvação, arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo. Agora você que está desanimado, que está pessimista, que é um realista pessimista, né? Que é alguém que perdeu totalmente a fé na humanidade, que não acredita em mais nada, que está aí vivendo por viver, sem mais esperança, apenas esperando aí a hora de você partir desse mundo. Quem sabe até alguém
que está me ouvindo, esse estudo pode chegar a alguém até que está pensando em suicídio, porque não vê mais esperança. Eu quero dizer a você não está vendo a realidade. Oh, meu amigo, saiba que a esperança no Deus que criou você, que criou todas essas coisas, que tem providenciado e mantido esse mundo até aqui, e que é o Redentor, que mandou o Filho dele para que o Filho dissesse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero que você saiba que a esperança sim em Jesus, que se hoje você olhar para Cristo, no homem não há esperança, mas em Cristo há esperança. Ele morreu para pagar o preço dos pecadores, morreu a morte dos pecadores, para dar a eles a vida eterna. Ele morreu pagando pelos seus pecados, pelos pecados do seu povo. Ele ressuscitou com uma comprovação dada por Deus Pai de que ele foi aceito o seu sacrifício, de que ele venceu a morte. Ele subiu ao Pai, é o mediador. Nele, quando nós cremos nele, os nossos pecados são lavados, são perdoados. Nós estamos em paz com Deus, nós somos feitos nova criatura, nós somos agora herdeiros de um mundo, sim, que não é um ideal, uma utopia humana, inocente, tola, mas é o reino de Deus em Cristo, que já habita em nós e que vai ser implantado brevemente. Quando Jesus voltar, haverá um novo céu e uma nova terra, e Cristo Jesus reinará, onde não haverá mais maldade, pecado, pandemia, choro, morte, mas Deus habitará com o seu povo, eles estarão para sempre com o Senhor. Oh, meu amigo, essa é a esperança do Evangelho. O Evangelho é boa notícia. Creia, não desanime, não seja um realista pessimista, mas como um cristão, seja um cristão, arrependa-se, creia, se torne um cristão, que o Espírito Santo opere no seu coração, arrependa-se e creia. A partir de então você será um cristão, que será então um realista, um esperançoso realista, porque vê a maldade, mas vê a esperança que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Arrependa-se, pecador, creia em Jesus. Você que está desanimado, eu quero lhe falar da esperança bendita que há no amado Salvador Jesus Cristo. E finalmente quero aconselhar meus queridos irmãos cristãos. Você tem agido assim de forma compatível com o cristianismo? Qual é a forma compatível de encarar essa pandemia de forma compatível? Qual é a forma compatível com o cristianismo? É ser, como eu procurei colocar aqui por todo esse texto, meus queridos, amados irmãos, é ser um esperançoso realista. É esperar de acordo com a realidade da salvação em Cristo Jesus. Portanto, eu quero lhe aconselhar neste momento: espere realisticamente, não se surpreenda com a pandemia, não se assuste, meu querido irmão. Você sabe que o mundo mal há isso mesmo, mas você sabe também que a salvação vem do Senhor e que tudo coopera para o seu bem e que Ele está lhe levando para esse reino eterno. Portanto, olhe para Cristo, espere em Cristo, confie em Cristo, descanse em Cristo, caminhe em Cristo Jesus. E você sabe que Ele está cuidando de você e que Ele vai ser glorificado e que esta glória se manifestará na obra, na graça que Ele está operando na sua vida, inclusive tudo cooperando para isso, inclusive essa pandemia. Prossiga, cristão, espere no Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra e que nós possamos, dentro de nós, olhar o futuro, meu Deus, olhar o futuro, não como um inocente otimista, não como um pessimista realista, aliás, um realista pessimista, falsamente realista, não como esse tipo de pessoa, mas como um esperançoso realista, como um cristão, esperando no Senhor, esperando, meu Deus, não no homem, mas no Senhor, e assim vivermos em fé e paz, levando essa palavra, levando essa consolação aos outros. Que assim seja, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida e que nós possamos edificar os outros em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Boa noite, irmãos.
Sigam, por favor, o programa, cantem o hino, leiam a confissão e façam a oração final. E que Deus lhes abençoe, lhes dê um finalzinho aí, dia do Senhor, muito abençoado, e uma semana abençoadíssima em Cristo Jesus, nosso Senhor. Orem agora com a sua família, orem por todos nós. Orem pela igreja, orem por toda a situação. Que Deus lhes abençoe cada vez mais no Senhor Jesus. Até, meus irmãos.